Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Legal. Então, hoje nós vamos falar de um assunto assim bem bacana que tem a ver com a geobiologia. Deixa eu contextualizar para vocês aqui. Já faz algum tempo, a cidade de Florianópolis está desativando a penitenciária, o presídio aqui da Agronômica. Se você não mora em Florianópolis, a Agronômica é um bairro que fica próximo do centro, tá próximo da beira-mar, enfim, ela está em uma área predominantemente residencial, tem uma atividade comercial intensa na Avenida Central ali, e na Lauro Linhares, e ela está instalada ali, né? É uma edificação que tem, ela foi implementada em 1930, então ela tem aproximadamente 100 anos, passou por algumas adequações, sobretudo adequações arquitetônicas para fazer frente às necessidades da Secretaria de Justiça no que se refere à questão penitenciária, evidentemente, né? Então, agora o que está sendo discutido é que essa penitenciária está numa área residencial, predominantemente. Ela seria legal se a penitenciária fosse para um local onde tivesse um controle maior das autoridades, enfim, para que a atividade penitenciária em todos os níveis pudessem ser exercidas como manda a boa regra. Tá? E vou fazer algumas considerações depois, só para que você tirar dali do centro, de onde ela está, e ir para um local adequado. Então esse está sendo o desafio do governo do estado de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo está fazendo um trabalho muito legal de abrir novas unidades, abrir vagas penitenciárias, lembrando que o apenado é responsabilidade do Estado. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de juízo de valor, se eu concordo com isso ou não, se os impostos devem ser direcionados para a manutenção dos apenados, enfim, não é essa a minha questão aqui, em absoluto. Tá? A minha questão é o projeto. Tirar a penitenciária dali, agora sim, transformar o local na cidade da cultura. Essa é a proposta. Então, questão de 6 meses, mais ou menos, acho que foi isso. Eu ouvi essa primeira conversa, não tinha ciência do tema, do assunto. Eu falei, eu dei a minha primeira opinião sobre isso numa das nossas discussões de rede social. Eu dei a minha opinião que isso vai dar merda, né? Via de regra, quando você tem um lugar, atenção agora, para a turma da geobiologia, tá? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, essa é uma obra única em português, da nossa autoria, é uma obra única em português que trata do assunto que eu vou discutir agora com você aqui. Tá? Se você quiser saber, aqui no primeiro comentário tem o link de como você adquirir uma obra como essa, para que você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que tem realmente interesse em saber sobre esse assunto, é uma obra que, sem dúvida nenhuma, atende perfeitamente essa necessidade. Penitenciária da Agronômica sendo transformada na cidade da cultura. Ali são cerca de 170 mil metros quadrados, pouco mais, pouco menos, não sei. Eu não sabia, mas existe uma área ali que é uma pedreira, tem algumas questões de preservação, tem também um espaço, uma região onde tem pessoas que moram ali, uma comunidade, tal. Tem também uma outra unidade da Polícia Militar sediada ali, enfim, e o presídio com 100 anos, praticamente 100 anos de idade. Ele, repito, passou por uma série de adequações arquitetônicas, e ali tem um grande elefante branco, não sei se é tão branco assim, mas ali tem essa característica, é um presídio. Então, para falar para você, por que eu estou falando isso com autoridade? Eu estudo geobiologia e bioconstrução
há mais ou menos uns 50 anos. Desde quando eu comecei a estudar radiestesia e radiestesia, eu comecei na sequência a estudar geobiologia. Uma coisa tá muito atrelada à outra. E aí, para que você, talvez você que não sabe o que seja geobiologia é a ciência, não tem nada de esoterismo aqui, misticismo ou marmotagem. Geobiologia é a ciência que estuda a interação do meio com o indivíduo e parametriza as condições mínimas e necessárias para que o indivíduo, quando eu falo indivíduo, eu acrescento aqui os animais e plantas, para que os indivíduos vivam bem e em harmonia. Se você constrói uma casa, você vai parametrizar os padrões geobiológicos de uma casa, de um apartamento, enfim, para que você tenha saúde, bem-estar, uma boa convivência com seus familiares. Se você tem uma organização, uma empresa, você vai utilizar os recursos da geobiologia para parametrizar os espaços dentro dessa empresa, quer seja na área administrativa, na área de produção, enfim, para que tudo funcione de forma harmônica, próspera e de desenvolvimento. No âmbito social, a mesma coisa. Você tem um ambiente de convívio social, esse ambiente deve preservar ou deve expressar essa condição pelo qual ele foi proposto. Uma cidade da cultura. É um local onde deve ser fomentado questões ligadas à cultura. Por exemplo, um parque ao ar livre onde a gente possa ter apresentações musicais, um teatro ao ar livre, ao modo grego, por exemplo, um espaço mais restrito onde possa haver apresentações, mostras mostras musicais mais intimistas, uma exposição de arte, uma exposição de fotografia, de escultura, um ambiente onde, por exemplo, a gente possa ir no meio da tarde ou no final da tarde, sentar, bater um papo com os amigos, desfrutar de um espaço onde elementos culturais, por exemplo, possam nos trazer lembranças legais, coisas gostosas, de união, de crescimento pessoal, de alegria, de contentamento e tudo mais. Por exemplo, sei lá, um bar com uma temática industrial, falando da evolução das máquinas, por exemplo. Então, é um lugar onde, por exemplo, os engenheiros podem, de alguma forma, se reunir ali, ou coisa parecida. Eu passaria o resto do dia dando exemplos aqui para você de espaços adequados culturalmente para um determinado segmento. Espaços que foram adequados para essas questões culturais. Quais são os espaços que não podem ser adequados imediatamente? Vou repetir. Quais são os espaços que não podem ser adequados e fazer uma adequação imediata para uma outra coisa? Tá? Eu estou dando um exemplo agora, uma adequação para um espaço cultural. O espaço cultural ele é complicado, tá? Mas fica legal. Então, os espaços culturais de preservação de memória, o que não pode ser, onde nós não podemos mexer, onde não dá certo, onde costuma dar merda. Campos de concentração, presídios, manicômios, leprosários, hospitais onde pacientes têm uma longa permanência, por exemplo, hospitais de tuberculosos, presídios, manicômios, hospitais, cemitérios, campos santos, locais onde houve, num determinado momento, sacrifícios, ou mesmo, falando em termos de criminalidade, questões de onde essa classe de atividade criminosa transfere para locais muito específicos, os fornos de micro-ondas para fazer queima de arquivo. Então esses locais, eles não são adequados principalmente para a adequação imediata a um centro cultural.
O que está acontecendo com a penitenciária de Florianópolis, ali da Agronômica, a ideia foi isso. E eu tinha tomado contato, conhecimento com essas informações, dei uma primeira opinião, que é essa que eu estou dando aqui para você, não é para fazer, vai dar merda, né? Ou vai fazer? Vai, sob seguintes condições, eu vou explicar para vocês aqui. Se não, isso vai ficar gravado, tá bom? Vai ficar para a posteridade esse vídeo aqui. Depois você me conta. E aí você, daqui um tempinho, daqui uns anos, 2, 3, 4 anos mais ou menos, você vai dizer para mim, Flávio, você estava completamente equivocado. Tá bom? Quero muito estar equivocado daquilo que eu vou falar. Entretanto, nos meus 50 anos de estudo, pouco mais de 30, dando consultoria nessa área, analisando empresas, analisando instituições que fizeram adequações de espaços do passado para o presente e que não fizeram a transição, todas se fuderam. Eu não sou o arauto da desgraça. Eu digo o seguinte, se fizer do jeito que vocês estão propondo para fazer, vai dar merda. E se fizer do jeito certo, a possibilidade de dar certo é próximo de 100%. Se você fizer do jeito que você quer fazer agora, vai dar merda. Se você fizer do jeito certo, a possibilidade de dar certo é muito grande. Simples assim. Não tem muito que discutir sobre esse assunto. Eu sou o perito. Eu entendo desse assunto. Eu estou falando disso com autoridade. Não sou nenhum místico, não sou nenhum esotérico, nada dessas bobagens. Tá? Geobiologia não passa perto de quem quer que seja que lida com esse assunto dessa natureza. Então vamos lá. No dia 23 agora de outubro de 2026, está dito a data hoje, de 2026, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina que esteve sob o comando do deputado Marquito. O deputado Marquito, deputado do PSOL, em que pese o fato de eu ter divergência sobre essa questão política partidária, mas o deputado Marquito é a pessoa adequada para fazer esse trabalho de fiscalização, trabalho legislativo. A função de um deputado é essa daí. Né? Convocar uma audiência pública, discutir sobre o assunto, está fazendo isso com excelência. Tá? Ele deu o encaminhamento disso de uma forma muito severa, eu diria. Né? É a característica dele. Tá? Então tá tudo certo, tá beleza, tranquilo. Com relação à parte do governo do Estado, no que se refere ao ordenamento da participação público-privada, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. O governo do Jorginho Melo vai mais 4 anos daqui para frente, certamente vai seguir com mais 4 anos. A equipe que ele tem da Secretaria de Fazenda, notadamente a divisão que lida da participação público-privada, é da mais alta competência técnica. É da mais alta competência técnica. Eu tive a oportunidade de conversar, de ouvir a fala da senhora Débora Müller, fez uma explanação técnica impecável, denotando absoluto, pleno e total conhecimento técnico sobre o assunto. Né? Ou seja, para fazer tirar a penitenciária dali e fazer a instalação da Cidade da Cultura, então ela é absolutamente habilitada para isso. A Secretaria de Segurança está agora com uma bucha, está com uma banana de dinamite acesa com pavio curto. Ou seja, o Estado não tem vagas prisionais para o deslocamento desses indivíduos para essas possíveis unidades. Né? E existe um outro fator que eu realmente não tinha a menor noção. Eu vou tomar 3 minutinhos do nosso vídeo para falar sobre isso, que eu acho que vale a pena. Tá? Eu vou falar de uma coisa que eu realmente não tinha noção. Porque eu, quando dei a minha opinião nas redes sociais, num determinado momento, não é para fazer. Se fizer do jeito que se costuma fazer, encerra-se a atividade de um campo de concentração e ali cria um centro cultural. Tem o presídio lá do Nelson Mandela, onde ele ficou preso.
ninguém, ninguém conhece a história do cara. O cara era foda. Foda no sentido ruim da palavra. Transformaram aquele local num centro cultural. Quem é que vai lá naquele centro cultural? As pessoas alinhadas e adeptas àquele movimento daquela época. Então isso culturalmente tem o quê? Nada de bom. Tem desenvolvimento? Não. Tem preservação histórica, a preservação histórica no sentido de levar para um estado de transcendência, evolução e desenvolvimento? Não, absolutamente não. Por quê? Porque não foi feita a adequação do espaço que ele tem para o espaço que ele se propõe. Muito bem? E ali, naquela audiência do dia 23, eu fiquei atento. O auditório da Assembleia, o plenarinho da Assembleia, como é chamado, estava lotado. Lotado. Nós tínhamos ali os representantes da sociedade civil organizada, nós tínhamos ali os demais segmentos, principalmente da universidade, um grupo ali de estudantes de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Não faça cara feia. Eu tive a oportunidade de olhar nos olhos de cada um dos alunos ali que estavam, todos eles são mestrandos ou doutorandos em antropologia. Eu não perguntei qual era o tema deles, mas o tema que eles estavam se propondo, uma das professoras estava junto, era o sistema prisional, que é um grande problema que nós temos que equacionar da melhor maneira possível. E estava também algumas famílias onde os apenados, o seu filho, né, o seu ente querido, tá preso, e eles estavam discutindo o que nós vamos fazer agora. A gente fica aqui perto conversei com uma mãe, perto do meu filho, então eu posso ir semanalmente visitá-lo, levar o meu conforto, fazer aquilo que é possível ser feito. Agora, se ele for remanejado para um lugar lá no oeste do estado, como é que eu vou fazer para levá-lo para fazer? Então, esse é uma questão de equacionamento complexa, que tem que ser levada em consideração. Eu não tinha isso claro na minha mente. Então, eu naquela audiência, na presença daquelas pessoas, e ouvindo o que cada uma daquelas pessoas estavam falando, tem um representante das pessoas que moram no entorno. Como é que vai ser feita a desapropriação? Quais são os detalhes? Para onde nós vamos alocar os indivíduos para um outro local? Como é que será feita a indenização? Todos esses detalhes são detalhes que tinham passado por mim, pelo meu crivo, porque o meu olhar era especificamente essa questão da transição. Eu, Flávio, sou responsável, sou presidente, diretor-geral de uma instituição que é o Instituto Terra de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica. Além disso, eu tenho a responsabilidade técnica sobre as questões de análise. Eu parametrizo todo esse processo. Então, daqui do Instituto emana as regras de ouro para uma análise geobiológica. Então, tudo que nós fazemos e oferecemos para o nosso cliente, ele tem um padrão ouro. Então, o que for abaixo do nosso parâmetro, provavelmente não é legal. O nosso padrão é padrão ouro. Nós não fazemos nenhum tipo de concessão ao que quer que seja. E agora o problema... Então, o problema da agronômica, em termos geobiológicos, dito isso, a penitenciária da agronômica, o edifício, ele é um dos parâmetros de um problema de altíssima complexidade. E o problema de altíssima complexidade está na transformação daquela área em uma cidade da cultura. Este é o nosso desafio. Eu estou dizendo nosso porque eu estou empenhado em contribuir com esse processo. Essa adequação, independente de termos independente de termos recursos disponíveis, independente de termos um projeto arquitetônico legal e tudo mais, nós temos um problema de alta complexidade cujas soluções não são simples. Não tenha a ilusão de que isso vai acontecer.
Eu ouvi durante a audiência pública algumas autoridades falando, né? E uma das coisas que me deixou assim arrepiado é a chamada preservação da memória cultural. Nesses locais no mundo, uma prisão, um manicômio, um hospital, um campo de concentração. Polônia é terrível. Se você nunca foi num campo de concentração, o que eu posso dizer para você, não vá. Não existe nada ali que possa trazer para você algo que te conforte. Nada. Absolutamente nada. Ah, Flávio, mas a questão do Holocausto, isso é indiscutível. Essa questão é uma questão que você tem que tratar intimamente. Você já sabe disso historicamente. Você não precisa ir àquele local para viver aquela condição e aquilo é fomentado de tempos em tempos. Ah, mas se a gente se lembra dessa situação, a gente procura não repeti-la. Ok, bacana. Então faça um memorial da bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki tem um memorial. Memorial, tá lá, quietinho. Ninguém vai lá naquele local para fazer outra coisa a não ser se lembrar disso, a não ser homenagear os seus mortos. Agora, você transformar um local num centro cultural, onde as pessoas não vão mais ser aprisionadas ali, mas elas vão ali para correr no parque, elas vão ali para fazer para se apresentar culturalmente, num espaço cultural, numa sala de concerto, assistir um filme, numa sala de cinema e tudo mais. Ali ela vai para elevar o seu nível cultural e para um outro nível de consciência. Ela está sentada onde? Num ambiente onde, historicamente, de 1930 até agora, está lá purulando aquelas formas astrais, espectrais, formas de pensamento, de ódio, rancor, ressentimento, morte, destruição, falta de liberdade, enfim, tudo que existe de nocivo está ali no subsolo. Está ali naquelas edificações. Você transita por dentro daquela... transitaria ou transitará, segundo o que eu pude ouvir, o que eu pude perceber, é de que a memória arquitetônica preservada, ela vai ser preservada. A minha sugestão, enquanto geobiólogo, é simplesmente isso. Faça-se um memorial. Quer fazer um memorial? Contando a história da construção, o memorial descritivo da construção, da arquitetura do local, até aí está tudo certo. Agora você vai fazer um memorial dali, com as fotografias de rebelião, com pessoas que foram mortas, com as fotografias dos detentos mais ilustres. Não, é óbvio que não. O espaço cultural não presta para isso. Tá? Então a minha sugestão é derruba tudo. Derruba tudo. O último detento foi alocado numa vaga prisional adequada para ele, tranquilo, a família está tudo certo. Aí as famílias que foram indenizadas ou foram alocadas para outro local, está tudo certo, patrola tudo. Derruba tudo. Derruba tudo. Ai, mas o prédio da preservação arquitetônica. Derruba tudo. Derruba tudo, acaba com isso. Essa memória, ela não, culturalmente, ela não traz para você nada de diferente em termos de crescimento, de libertação e tudo mais. Você quer saber um pouco mais sobre a história da penitenciária? Então tem que ter um documento. Ou de repente um espaço, uma sala, onde você vai e visita ali. De repente você é um estudioso de ciências forenses, tudo mais. Onde é que está preservada a memória? Está na documentação. Aqui tem o DOPS, por exemplo, em São Paulo. Tá lá, tem um espaço ali, né? Você pode fazer a visitação ali. Inclusive tem a ficha do Lula, tem a ficha da Dilma, tem a ficha do Fernando Henrique Cardoso. Você pode ir lá fotografar onde estão essas pessoas. Você pode pegar esse material, tá lá. Só que aquele espaço ele tem uma adequação específica para isso. Culturalmente, é um espaço destinado a quem lida com ciências forenses. Tá tudo certo, tá tudo bem.
é um local sombrio. O DOPS é tenebroso ali, tem um poltergeist ali dentro daquele, tem fantasma, tem assombração ali dentro. Né? Teve tortura ali, teve dor, teve sofrimento, tá? E é isso. Então, com relação a esse aspecto, eu tenho essa colocação a fazer. E mais, eu quero me colocar, eu já estou colocando aqui de público, isso deve chegar às mãos esse vídeo, eu vou fazer chegar às mãos do deputado Marquito, encaminhar ao gabinete dele, encaminhar também ao Bernardo, que é o da Associação Brasileira de Arquitetura, Instituto Brasileiro de Arquitetura, ao professor Lino Pérez, que tem uma penetração muito grande nos segmentos sociais, ele é uma pessoa assim muito bacana, conversamos bastante sobre ele, foi extremamente gentil, e enfim, são essas coisas que eu acho que eu preciso deixar muito bem claro, que provavelmente você será estimulado a discutir sobre esse assunto, principalmente se você é daqui de Florianópolis. Eu gosto muito dessa cidade. Eu escolhi Florianópolis para morar. Eu gosto daqui. Eu tenho os meus amigos aqui. Parte da minha empresa está instalada aqui. O nosso laboratório está instalado aqui em Florianópolis. Nós prestamos serviço para fora de Florianópolis e para fora do país, inclusive, mas nós estamos com a nossa instalação aqui na cidade de Florianópolis. Temos outra divisão fora aí, mas é outra coisa. E nós damos consultoria para as empresas que fazem essa adequação. Você quer ver, por exemplo, uma adequação que foi feita aqui no centro de Florianópolis, no passado, aquele centro cultural EPIC ali próximo da rodoviária, que tem ali um café, tem uma coisa. Então aquilo foi feito. Eu não participei da adequação, mas eu vi que foi um local cuja transitoriedade ali foi meio que terrível, né? Como tem um sobrenome envolvido, eu não quero em momento nenhum fazer colocar qualquer tipo de nota pública sobre isso, porque o sobrenome da família está envolvido. Isso eu não tenho nada a falar porque eu não fiz a análise, tá certo? Eu só sei que a transição não foi uma coisa suave e tranquila, tá certo? Justamente por isso. Então, e outras, as que aqui no interior do estado de Santa Catarina, então, pelo fato de ter uma permanência prolongada aqui no estado, já estou aqui há quase 40 anos, eu olho para essas empresas centenárias aqui de Santa Catarina e vejo e percebo aquelas que são muito bem sucedidas. São aquelas empresas que têm o tempo de adequação para a mudança. E aquelas que não tiveram esse tempo de adequação não tiveram tanto sucesso quanto esperado. Beleza? Eu acho que tá dado o recado. Eu vou continuar falando sobre isso, vou dar continuidade a esse tema, você pode ter certeza disso. Você que é de Florianópolis, mesmo que não seja da área da geobiologia, mas se você quiser saber, repito, se você quer saber um pouco mais sobre geobiologia, você que é engenheiro, você que é arquiteto, você que é construtor e quer conhecer um pouco mais sobre essas ações geobiológicas que pode de alguma forma impactar a saúde e o bem-estar, né? Isso não tem nada a ver com esoterismo, pelo amor de Deus, tá certo? Depois eu quero ver se eu consigo fazer uma análise depois dentro do presídio. Com base nesse vídeo, eu vou entrar em contato com a direção do presídio, vou fazer um detalhamento desse local, as análises ali contidas, para que a gente tenha elementos de argumentação. Tá bom? Fique comigo curta, compartilhe. Se você não está inscrito ainda, se inscreva. Eu te peço, por favor, curta o vídeo. Se provavelmente você não gostou, comente aqui embaixo que você não gostou. Eu tenho tranquilidade para receber isso numa boa, porque não será um hater, será uma opinião sua. E eu tenho que respeitá-la. Mas, por favor, comente.
faça um compartilhamento desse documento. Essa série será muito bem fundamentada através de análise e, claro, serve para os nossos técnicos, para os nossos peritos, nossos alunos, os peritos em geobiologia, na nossa academia de formação. Esse case da Cidade da Cultura provavelmente vai há alguns anos aí. Né? Geobiologia é isso. Geobiologia não é do dia para a noite. Eu coloquei aqui o cristalzinho, o grafiquinho. Não, esquece essa bobagem. Isso não existe, tá? A geobiologia é uma ciência e, como tal, ela deve ser trabalhada de forma a adequar os espaços à boa convivência, à saúde, bem-estar e prosperidade. Um abraço.